Quando falamos de Five Nights at Freddy's, estamos falando de uma das franquias independentes mais influentes da história dos videogames. Desde 2014, essa série, criada por Scott Cawthon, acumulou milhões de fãs ao redor do mundo. Mas junto com esse sucesso, surgiu uma gigantesca comunidade. E como em todos os fandoms grandes, também apareceram bastantes problemas e controvérsias. E hoje vamos analisar algumas das problemáticas mais conhecidas de Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy, assim como todo fandom, tem suas maçãs podres. E tudo começou com as famosas guerras de teorias. Uma das características mais famosas de Five Nights at Freddy é sua história extremamente misteriosa. Durante diversos anos, os fãs passaram incontáveis horas tentando descobrir quem matou quem, quais personagens eram cada animatrônico e como a linha do tempo se organizava e funcionava. O problema começou quando algumas discussões deixaram de ser debates saudáveis e sobre os jogos e viraram verdadeiras guerras. Pessoas eram simplesmente atacadas por acreditarem em teorias diferentes. Em alguns momentos, criadoras de conteúdos recebiam diversos comentários agressivos só porque apresentavam algumas interpretações que alguma parte da comunidade não gostava. Embora isso aconteça em diversos fandoms, como por exemplo o fandom de My Hero Academia tempos atrás, em FNAF ficou particularmente intenso por causa da enorme quantidade de mistérios que a série tinha. Durante um bom tempo, várias coisas não foram explicadas dentro do universo de Five Nights at Freddy, deixando os fãs apenas com livros e jogos que não tinham uma linha do tempo tão conexa, o que criou ainda mais teorias e ainda mais embates. Agora entramos na cultura do você não é fã de verdade. Outra situação bastante comum é o chamado gatekeeping. Alguns fãs começam a agir como se existisse uma forma, entre aspas, correta de gostar de Five Nights at Freddy. Algumas frases como, você só conheceu o FNAF depois do jogo tal, ou você não jogou desde o primeiro jogo, ou você não sabe a lore completa, eram usadas para diminuir outros membros da comunidade. Isso criou uma divisão entre fãs antigos e fãs novos. Em vez de incentivar as pessoas a conhecer a franquia, alguns grupos começaram a passar a tratar iniciantes como inferiores, como uma classificação que existe atualmente na internet de que quem entrou primeiro é relativamente superior, fazendo com que o jogo ganhasse uma fama não tão boa por causa dessa parte do fandom. Aqui também encontramos a obsessão com a lore. A lore de FNAF é extremamente complexa, porque ela já foi modificada diversas vezes e ela não tem uma boa conexão. O primeiro jogo, por exemplo, não é o primeiro acontecimento da lore. Ele, se me engano, é o segundo ou terceiro acontecimento. Então isso deixou diversas dúvidas sobre a linha temporal de Five Nights at Freddy, até porque a linha de lançamento dos jogos e dos livros não é a linha de tempo oficial. E muitos fãs passaram anos estudando cada detalhe, se aprofundando bastante nessa área. Mas o problema surgiu quando algumas pessoas começaram a tratar teorias como alguns fatos confirmados, e isso gerou algumas situações em que alguns fãs atacavam outros simplesmente porque confundiam algumas interpretações com algumas informações oficiais. Várias discussões acabaram transformadas em brigas porque alguém apresentava uma possibilidade diferente.
A lore de FNAF é realmente bastante complexa e até hoje não tendo uma resolução correta em boa parte dela. Agora entramos numa parte um pouco mais profunda: os chips controversos. Bom, como qualquer fandom, surgiram chips com o tempo. O problema é que a maior parte dos personagens de Five Nights at Freddy são crianças, vítimas de assassinato ou membros da mesma família. E isso levou ao surgimento de combinações, no mínimo, controversas. Além do fator de estar contra robôs, o que já é algo bastante estranho, temos que levar o fato de que, de acordo com a lore oficial do jogo, essa sim é confirmada, os espíritos que ficam dentro dos robôs são de crianças, que já não estão mais aqui, então fica mais complicado ainda. Um dos casos mais criticados envolvia personagens infantis sendo colocados em relacionamentos românticos. Outro problema eram os chips envolvendo membros da família Afton. E grande parte da comunidade condenou esse tipo de conteúdo, e com razão. Porém, ele ainda existe em algumas partes. E esses temas ainda geram enormes discussões até hoje, o que é algo justo de se falar. Realmente essas discussões valem a pena acontecerem. Também temos a sexualização de personagens. Uma das críticas mais recorrentes ao fandom de Five Nights at Freddy foi a sexualização excessiva dos personagens animatrônicos. Originalmente, os personagens foram criados para serem assustadores e amedrontarem quem joga, até porque o jogo se baseia na dinâmica de jump scares. Porém, uma parte da comunidade começou a produzir conteúdos que transformavam essas figuras em personagens bastante sexualizados. Temos exemplos bastante presentes de conteúdos supostamente infantis, que na verdade não são tão infantis. Os famosos Elsa Gate, em referência a um canal antigo do YouTube que fazia conteúdos normalmente com personagens como Elsa e Spider-Man, que supostamente seriam para crianças, mas na verdade tinham outros tipos de conteúdo. Esse tipo de conteúdo gerou controvérsias por vários motivos, porque além desses, entre aspas, Elsa Gates, também surgiram os NSFW. E isso gerou bastante controvérsia, porque, primeiramente, muitos personagens representavam crianças falecidas dentro da história. Segundo, porque FNAF tem uma base de fãs muito composta por menores de idade. E terceiro, porque vários fãs consideravam que isso descaracterizava completamente a proposta original da franquia, que é de jogos de terror. É uma franquia de jogos de terror que se baseia nisso. E não tem nem um pouco de romance nessa franquia. Também houve o assédio contra criadores de conteúdo. Uma das questões mais sérias foi o assédio direcionado aos criadores. Ao longo dos anos, vários youtubers, artistas e teóricos relataram ataques constantes. E muitas vezes bastava fazer uma teoria não tão popular, criticar algum jogo, como muitos criticaram Security Breach, gostar de um personagem específico ou discordar de uma interpretação popular. Uma pessoa se tornasse alvo de campanhas de ódio não bastava muito. E os artistas foram os que mais sofreram. Em vários casos, desenhos recebiam centenas de comentários agressivos por um pequeno detalhe que desagradava alguns grupos do fandom. E essa situação se tornou especialmente comum durante períodos de lançamentos de novos jogos. Não existe uma certa certeza se isso foi criado
em FNAF, mas em outros fandoms existia algo parecido também. E os artistas normalmente são bastante criticados por sua interpretação em relação aos personagens, em desenhos ou em vídeos. Outra polêmica que marcou bastante a comunidade foi a obsessão por vazamentos, que chegaram a coisas como invasão de privacidade. Antes do lançamento de alguns jogos, parte do fandom tentava descobrir qualquer informação possível. Afinal, o FNAF ficou conhecido como uma franquia de jogos que lança um jogo atrás do outro. Five Nights at Freddy 1 e Five Nights at Freddy 2 lançaram ambos em 2014, o que é algo bastante incomum. Em alguns momentos, algumas pessoas chegaram a perseguir informações privadas relacionadas ao desenvolvimento dos jogos. Embora alguns fãs não participassem disso, esses casos ajudaram a criar uma certa reputação negativa para boa parte da comunidade de Five Nights at Freddy, afastando muitas pessoas de entrarem no fandom. E o mais conhecido até agora, ou talvez mais desconhecido, sejam as controvérsias envolvendo o Scott Calton, sim, o criador de Five Nights at Freddy. Nenhum vídeo sobre essas polêmicas do fandom estaria completo sem mencionar a enorme controvérsia envolvendo o criador da série. Além do fator de existirem diversas críticas sobre Scott Calton, ou a empresa que faz os jogos, a franquia de jogos de Five Nights at Freddy, sempre estar querendo mais dinheiro, porque existem algumas críticas que dizem que a franquia já poderia ter terminado nos primeiros jogos. E conforme a franquia foi continuando de forma desnecessária, a qualidade dos jogos foram caindo. E da lore também. Mas isso não é sobre isso. Em 2021, vieram à tona informações mostrando que Scott havia feito doações políticas para determinados candidatos e organizações. E isso gerou um- e isso gerou bastante discussões dentro da comunidade de Five Nights at Freddy. Alguns fãs defendiam o direito dele de apoiar candidatos de sua escolha, e outros ficaram bastante decepcionados. O debate rapidamente saiu de um campo político e se transformou em ataques pessoais vindo de diversos lados. A situação ficou tão intensa que Scott anunciou sua aposentadoria do desenvolvimento principal da franquia. E até hoje é um dos momentos mais divisivos de toda a história da comunidade. Apesar de todas essas controvérsias, é interessante lembrar que elas representam só uma parte da comunidade de FNAF. A comunidade também produz teorias incríveis, animações bastante impressionantes, além de produzirem também fangames de alta qualidade, músicas, artes e projetos que ajudam a manter a franquia viva por mais de uma década. Mas aí, e você? Qual dessas polêmicas você acha que mais impactou o fandom ao longo dos anos? E qual é o seu jogo favorito de Five Nights at Freddy?